E tem O Heitor ia fazer uma pergunta, depois eu tenho uma para fazer aqui, Heitor. Não, eu ia fazer um comentário assim, porque o título do teu livro, A Biografia do Ouvido Brasileiro, eu estava fazendo uma reflexão aqui, me remete muito. Eu estou com 60 anos, não sei se vocês se lembram disso, talvez o Hugo é um pouco mais velho que o Sal. No começo da década de 70, é, quando essa história das trilhas começou a pintar, e eu acho que tudo, a indústria do disco, ela estava se expandindo muito, né? Então era necessário que as fábricas fabricassem mais discos, né? Seja lá o que fosse. Talvez assim por conta disso e por conta desse fator, não só a Som Livre, mas outras gravadoras também tiveram muita liberdade para investir em projetos mais arrojados, assim, não tão comerciais assim ao primeiro ouvido, né? E essa história de uma biografia do ouvido brasileiro tem muito a ver um pouco com, porque eu me lembro da minha infância que a TV Globo dominava, dos anos 70 para cá, a TV Globo domina os ouvidos do país, né? Muito tempo, né? Então, eu não conheço bem os discos, mas eu me lembro da propaganda do disco da Tuca, na Globo, que passava direto, a propaganda do disco do Edi Starr, que passava direto na Globo. Né? São discos que não se tornaram conhecidos, né? As músicas não ficaram para a posteridade, sim, mas passava de uma forma. E ao mesmo tempo que passava isso, eram as novelas, as trilhas sonoras das novelas, que me formaram, acho que quase todos nós aqui, né, em termos de. Então, isso é verdade. Isso é verdade. Isso é muito interessante você estar falando. O primeiro disco de artista da Som Livre, quer dizer, a Som Livre lançou várias trilhas, né, das novelas que faria. A primeira foi o Cafona, depois Minha Doce Namorada, que era o Cafona era das 10, Minha Doce Namorada era das 7, né? E cada novela ia. Mas o primeiro artista da Som Livre, que não era de novela, foi o Osmar Milito. Veja só, o pianista Osmar Milito. Por que foi o Osmar Milito? Porque o Boni e o João Araújo gostavam. Frequentavam o 706, que era a boate que ele tocava. Toda a diretoria da Globo frequentava, né? Aquelas boates de música da época, 706, Number One, né? Uhum. Eles gostavam de música. O Boni, o João Araújo, o Borjalo, o Castro Neves, enfim, aqueles diretores da Globo todos, né? E da Som Livre. Então, e é um disco que evidentemente não vendeu nada, entende? E tinha uma coisa de gosto musical, sabe? Eu acho isso interessante. E se acusa, com alguma razão, a Globo de ter um certo conforto, né? Porque como ela pertencia a um grupo mais forte, né? Um grupo de comunicação, ela não tinha tanto risco como as gravadoras tinham, né? Que tinham que dar lucro, né? Tinham que dar. E a Globo tinha um produto que sempre dava lucro, que eram as novelas, né? Os discos das novelas. Então, é curiosíssimo isso que você falou, Heitor, é uma época que só a Globo e a Continental fazia esse tipo de disco, que eram os discos de vanguarda, né? Tinha Tom Zé na Continental, né? Tinha vários artistas assim. O Edu Lobo foi para lá, fez uns discos mais modernos, assim. E a Som Livre vem com Edi Starr, com Sidney Miller, um disco de rock meio progressivo, né? Que é o Língua de Fogo. Curiosidade eu ver esse disco do Sidney Miller, hein, cara? Nunca escutei. É um disco sensacional, com Toninho Horta, sabe? Com Maurício Maestro. E a mesma sonoridade do Milton, sabe? Danilo Caymmi. E o Sidney Miller compondo uns rocks, assim. Isso saiu pela Som Livre. A Tuca, quando voltou de Paris, ela produzia a Françoise Hardy, né? E ela volta de Paris e vem com esse disco, Drácula I Love You, que é um disco totalmente de vanguarda. Isso tudo é Som Livre, né? Isso é muito curioso. E eu atribuo a isso um pouco, né? Quer dizer, esse conforto que a Som Livre tinha, entende? Esse descompromisso com o sucesso imediato, assim, digamos assim. E eu acho que o caso mais interessante, que tem a ver com isso, mas que fez sucesso, que para mim é a grande a carreira assim feita dentro da Som Livre, porque a Rita Lee já existia, né? Ali ela faz sucesso na Som Livre, né? Mas ela já existia. Sim, sim. E os Mutantes foram bastante conhecidos, né? Tal, no tempo, né? Em que então a gente não pode dizer que a Som Livre criou a Rita Lee. A Som Livre ela consolidou a Rita Lee, ela consagrou a Rita Lee solo, né? Mas um outro compositor que eu acho que é a maior criação da Som Livre, né? Que
O Djavan, né, que era um alagoano tentando a sorte no Rio, totalmente desconhecido. Eu conto essa história no livro. Ele estava indo embora, estava voltando para Maceió por falta de condição de morar no Rio, né? E o João Araújo arruma um emprego para ele. O João Araújo era fã dele, tal, lá de boate e tal. Ele arruma para ele ser crooner do conjunto do Osmar Milito, justamente, lá no 706. Então, primeiro ele dá... Olha, veja que coisa interessante. Ele dá condição de vida para o Djavan, né? O Djavan poderia ficar no Rio e se sustentar. Em paralelo a isso, a Som Livre, quando ela surge, ela não tem artista contratado, né? E as gravadoras, na época, não cediam seus artistas. Então, elas não tinham. Então, eles tinham que ter artistas novos. Aí a Som Livre, por exemplo, ela põe a Marília Pêra para cantar, né? Que era atriz. A Marília Barbosa, né? Quer dizer, as atrizes e atores que podiam cantar, cantavam, né? Mas isso não era suficiente. Então, a Sony formou um grupo de cantores. O Jacques Vu, né? que era um chinês de São Paulo, que cantava soul, tal, mais pop. O Betinho, né? Que morreu recentemente, que faria muito sucesso a partir do Lúcio Esparadrapo, mas com várias outras músicas, né? Ele começou a se chamar de Betinho Esparadrapo e tal. O Marcos Sami, enfim, uma série de cantores que cantavam as músicas. O Eustáquio Sena, nas músicas nordestinas. Enfim, vários cantores. O Djavan foi um desses cantores. Então, e o Djavan, eu acho que foi o que se deu melhor, né? Ele só gravou música boa. Então, a primeira música que ele canta é um samba do Marcos e Paulo Sérgio Vale na Trilha dos Ossos do Barão. Aí depois ele canta Toquinho e Vinícius no Fogo Sobre Terra. Depois ele canta Antônio Carlos Jocafe numa outra trilha. E aí ele canta músicas em trilha e músicas que a Som Livre fazia muito de coletâneas de samba, sabe? Os sambas mais bonitos do ano. Que as gravadoras faziam muito isso nessa época, né? Isso valia um registro fonográfico dessas músicas, né? Exatamente. Não existe, não. O Som Livre nunca Eu acho que pensou em fazer isso. Ninguém nunca compilou. Sugeri Pegar para eles. uma antologia do Djavan esse disco aqui, com essa capa horrorosa aqui, que é essa capa do relançamento. É o primeiro disco do Djavan, né? Eu contei 12 músicas que o Djavan gravou, né? 12 músicas que antes do primeiro álbum. Antes do primeiro álbum, na Som Livre. Tudo na Som Livre. Veja só, o presidente da Som Livre arruma um jeito dele, arruma um emprego para ele, de músico, né? De cantor. Começa a dar para ele esse filé, né? Que são algumas músicas boas. E que culmina com um sucesso que o Djavan fez em novela, que foi o Alegre Menina, na novela da Gabriela, né? Que foi um tremendo sucesso, e as pessoas começaram a perceber aí que ele não era um crooner, que ele era um bom cantor, né? Sim, um intérprete. E enquanto ele lança essa música no disco de Gabriela, né, em 75, o Boni inscreve ele no Festival Abertura. Espera aí, que deu um problema aqui. No Festival Abertura, que seria um festival... Porque os últimos festivais da Globo, 71, 72, foram acusados de marmelada, né? Os militares influenciavam, né? Então o Boni quis fazer um festival em 75, um festival livre, um festival de verdade, entende? E que foi um excelente festival. Tinha Hermeto Pascoal, Macalé, o Carlinhos Vergueiro ganhou, Luiz Melodia, Alceu Valença. Eu acompanhei direto. Eu era novinho, mas eu me lembro de quase muita coisa, cara, muita coisa. E a melhor música era do Djavan. Tirou segundo lugar, mas era a melhor música. E tá aqui nesse disco, né? O Fato Consumado. Fato Consumado. Então, em paralelo, o Djavan se lança como compositor dentro da Globo, né? E como cantor. E aí, o que resta fazer? Resta fazer um álbum, né? E aí, finalmente, sai o primeiro álbum do Djavan, que é um puta disco, assim, produzido por Aloysio Oliveira, com arranjos do Edson Frederico e com a banda da Elis, simplesmente. Era Paulo Braga na bateria, Luizão no baixo, entende? Hélio Delmiro, né? O Hélio Delmiro na guitarra. Era um álbum chiquérrimo, entende? E com os Flor de Lis, simplesmente, com aquelas músicas todas e o mega sucesso Flor de Lis. E aí, ou seja, está lançado o Djavan, né?
E esse lançamento foi todo gestado dentro da Som Livre. Impressionante. Então eu acho. Foi o grande artista revelado pela Som Livre, né? Foi realmente o Djavan. Exatamente. E trabalhado, isso que eu falo, sabe? Com ele para cantar primeiras músicas dos outros, não sei o quê, a espera ele fazer. Né? Isso foi um processo que durou 3 anos, cara. Isso que eu ia falar, demorou alguns anos até sair o primeiro álbum. Que gravadora faz isso, né? Quer dizer, 3 anos trabalhando, preparando um cara, né? Tudo bem que o cara contribuiu, né? Assim, talento não faltava, né? O cara lançou 12 músicas, as 12 músicas são pelo menos 8 clássicos, entende? E tudo música boa. Então, mas é uma história eu acho uma história muito interessante de gravadora, paralelo à Rita Lee, entendeu?